Fala galera que vai fazer o concurso para PGE do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é estar trabalhando com vocês questões exclusivamente da Fundatec, para a gente já ir conhecendo a banca e entendendo aí como que os temas abordados no edital podem ser cobrados. Então, vem comigo galera, vamos nessa! Vamos lá! Conteúdo programático de informática. Hardware, né, quando ele coloca conceitos e componentes básicos de hardware, placa-mãe, memória, processador, periféricos e dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. É uma arquitetura simplificada dos computadores, né? Conhecer a placa-mãe, principal placa da máquina, seus componentes, do chipset, que é o principal componente da placa-mãe, ponte norte, ponte sul, memória, diferentes tipos de memória, suas classificações de memória volátil, estática, dinâmica, não volátil, enfim, primária, secundária, tem que conhecer tudo de memória. Processador, os componentes do processador, o C, o ULA, registradores, periféricos e dispositivos de entrada, saída e armazenamento. Um ponto relativamente fácil e muito cobrado nas provas. Manipulação, compactação e backup de arquivos, gerenciamento de arquivos. Quando ele coloca manipulação, eu tenho que lembrar como é que copia, move, renomeia, exclui. E os procedimentos de backup, normal, incremental, diferencial, diário, de cópia. Conceitos básicos de internet e intranet. Google, né, mecanismos de busca, o Google. Correio eletrônico, software de comunicação por vídeo. Conceitos básicos de segurança da informação, parte de malware, antivírus e firewall. Sistema operacional Windows 8 e versões superiores, ou seja, 8, 8.1 e 10. Programas de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, versão 2013 e superiores. LibreOffice Writer, Calc Impress, ou seja, também cai software livre, né? Tanto Office quanto LibreOffice. E por último, a parte de navegadores de internet, Firefox, Chrome e Edge. Legal. Então, vamos pegar questões da Fundatec. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Qual o termo que é usado como abreviação da expressão dígito binário? Binary digit, bit. Gabarito aí, letra B de bravo. O bit é a menor unidade de medida da informação que existe na informática. Depois a gente tem o byte, que é um conjunto de 8 bits que representa um caractere. E aí, as potências, né? Tanto de bit quanto de byte. Kilobit, kilobyte, megabit, megabyte. Lembrando que o byte costuma ser usado para representar capacidade. E o bit costuma ser usado para representar velocidade. Como assim? Se eu falar que tem um pendrive de 4 GB, é implícito que eu tenho um pendrive de 4 GB. Se eu falar que a minha internet é de 100 MB, é implícito que a minha internet é de 100 megabits. Então, isso já é interessante também para concurso. Capacidade é byte, velocidade é bit. É meio que um padrão, ok? Agora, e as outras alternativas? Ah, pessoal, CD é um comando para troca de diretórios, né? Change directory, não tem nada a ver. Digit não tem nada a ver. Kelvin não tem nada a ver. Megabyte é uma potência onde eu vou ter aí 1.048.576 bytes. Para chegar a bit tem que multiplicar por 8, ou seja, está longe de ser o quê? A menor. Beleza? Megabyte é uma potência grande. Representa 1 milhão de caracteres. Bom, vamos para a próxima questão. Vamos para a Prefeitura de Porto Alegre. Vamos lá. A questão baseia-se na figura 2 abaixo, né, que no caso está ao lado, que mostra a caixa de diálogos formatar pendrive. Você pode, caso esteja com o pendrive conectado na máquina, acessar o explorador de arquivos e clicar com o botão direito sobre a letra da unidade, em seguida em propriedades, para acessar, em seguida em formatar, para acessar essa janela.
Propriedades? Não, propriedades é outra coisa. Formatar pendrive. Então, o pendrive que se encontra inserido na unidade E desse computador com o sistema operacional Windows 10 pode ser formatado nos sistemas de arquivos. Qual a única observação que eu tenho que fazer em relação a esse pendrive? Porque o Windows ele me possibilita trabalhar com FAT, FAT32, NTFS e FAT estendido. São os 4 sistemas de arquivos suportados no sistema operacional Windows. Lembrando que são os que são relevantes para a gente mesmo, né? Porque os demais do Linux, por exemplo, estão fora do edital. Agora, o que muda em relação a cada um desses sistemas de arquivos? O FAT é muito velho, é da época do DOS. E uma característica dele é suportar discos de até 4 GB. Veja que para um disco rígido, o FAT está em desuso, mas para um pendrive pequeno, o FAT pode ser usado. Então, por que eu quis observar a capacidade? Para verificar em qual sistema de arquivos, a partir de qual ele se encaixaria. Como o disco apresentado na figura tem uma capacidade de 1.87, são 2 GB, 2 GB eu consigo formatar com qualquer um desses sistemas de arquivos. Uma das características deles é o suporte a discos maiores. Então, o FAT começa com 4 GB. O FAT32 suporta até 32 GB. O FAT32 é da época do Windows 98. O NTFS já suporta discos grandes. Nas primeiras versões da NTFS suportavam discos de até 2 TB. E hoje isso foi estendido. Então, o NTFS dá suporte a discos grandes e acaba com as limitações de relação ao tamanho do disco. O NTFS é o melhor sistema de arquivos que a gente tem desenvolvido pela Microsoft. Uma outra característica é que o FAT32, por exemplo, ele suportava discos de até 32 GB. Mas arquivos apenas de até 4 GB. Então, por exemplo, se eu quisesse gravar uma aula, um vídeo, dependendo do tamanho do vídeo, tem mais de 4 GB, dependendo da resolução, dependendo do tempo. Então, no FAT32, além do disco estar limitado a 32 GB, o arquivo não pode ter mais de 4 GB. O NTFS acaba com isso. Não tem problema com relação ao tamanho do disco, não tem problema com relação ao tamanho de arquivo, tranquilão. Além disso, o NTFS também tem recursos de segurança que vão possibilitar também trabalhar com arquivos e pastas a nível de usuário. Como assim? Permitindo a utilização de contas de usuário para acesso a arquivos e pastas. Vai permitir também criptografia, compactação, uma série de recursos associados à segurança. Isso é interessante. Agora, qual o problema do NTFS, galera? Muitas vezes eu pego um pendrive com NTFS e espeto no carro lá para ouvir MP3. Isso já passou. Hoje em dia é Spotify, né? Mas imagina essa situação e o pendrive não é reconhecido. No trabalho, por exemplo, é muito comum que os órgãos públicos contratem serviços de impressora terceirizados. Aí você leva o pendrive para imprimir na impressora e espeta o pendrive não funciona. Que droga. O que eu estou querendo dizer? O NTFS ele funciona muito bem no Windows, mas em outros equipamentos pode não funcionar. Aí o que a Microsoft fez? Até por uma questão de compatibilidade, ela conseguiu criar um FAT estendido que não tem as limitações de tamanho do FAT,
mas também não tem a segurança do NTFS. Então, por questões de compatibilidade, existe hoje um FAT estendido. Agora que a gente já conhece os principais sistemas de arquivos, vamos voltar aí para a questão. Esse pendrive tem 2 GB. Ele pode ser formatado como FAT, FAT32, NTFS, FAT estendido, sem estresse. Olha lá. Quais estão corretos? Todos. Todos podem ser utilizados. Gabarito, letra E. Então, a relevância é sempre observar o tamanho do disco. Se o disco tivesse mais de 32 GB, não podia ser formatado com FAT, só com FAT32 em diante. Legal? Ou, perdão, só com NTFS ou FAT estendido. Até 4 GB pode ser com FAT. Até 32 GB pode ser com FAT32. Acima disso tem que ser NTFS ou FAT estendido. Lembrando que o pendrive hoje em dia, a capacidade atual de pendrive é de quê? 4, 8, 16, 32, 64 GB. A gente meio que parou no pendrive de 64 GB. Talvez tenha um pendrive de 128 GB, mas deve ser bem caro. Mas de qualquer forma, até 4 pode ser qualquer um. A partir de 4, do FAT32 em diante. Até 32. A partir de 32, só NTFS FAT estendido. Ok? De acordo com o que eu coloquei no slide ali certinho. Então, o gabarito da questão ficou letra E de eco. E agora vamos cair dentro das planilhas eletrônicas. Tudo que a gente falar aqui serve para o Excel e para o Calc. Beleza? Tanto para o Excel quanto para o Calc. Então, vejamos. Para responder a questão, analise a figura 1 abaixo. Que resultado deve ser gerado pela fórmula? Igual a F6 vezes B2 dividido por D3. O que você tem que ficar esperto? A precedência dos operadores. Sempre que a gente pega uma fórmula com vários operadores, primeiro a gente faz o que está dentro dos parênteses. Depois, se tiver a porcentagem, a prioridade da porcentagem. Depois da potência. Depois da multiplicação e divisão, na mesma ordem de prioridade. E, por último, adição e subtração. Aqui, eu só tenho multiplicação e divisão. Estão na mesma precedência. Então, eu vou fazer sempre o que vier primeiro. O que eu tenho aqui? F6, que é 10, vezes B2, que também é 10, dividido por D3, que também é 10. É isso mesmo? Ficou bem fácil, né? 10 vezes 10, 100, dividido por 10, 10. Então, o gabarito é o quê? Letra C. Essa não tinha nem muito como errar. Ainda que você dividisse primeiro, ia acabar coincidentemente dando o mesmo resultado. O que não seria verdade para outros números. Como assim? Se eu colocar assim, ó, por exemplo, 10 dividido por 5 vezes 2. Aqui, se você prioriza a divisão, dá 4. Se você prioriza a multiplicação, dá 1. O que eu estou querendo mostrar? O grau de precedência é o mesmo. Então, tem que ser sempre da esquerda para a direita. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Beleza? Sempre da esquerda para a direita. Então, gabarito letra C. Vamos para a próxima. Agora, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Vamos ver? F2, que é 20, menos E3, que também é 20, mais D4, que é 10, vezes C6, que é 10, menos B2, que é 10, vezes B4, que também é 10. Então, o que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Vai ficar 20 menos 20 mais 100 menos 100.
mais 100 com menos 100, 20 com menos 20, resultado, 0. Gabarito letra A de alfa. Ah, é matemática? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando a gente pensa em planilhas, a gente pensa em matemática o tempo todo. Falaram que ia cair informática. Excel. Bom, fórmulas podem ter números, podem ter endereços de célula, que são as referências, podem ter funções. E agora a gente tem que aprender as funções. Então vamos lá, essa função máximo, o que ela vai fazer? Vai pegar o maior valor de um intervalo. O maior valor do intervalo de B2 até E5, B2 até E5. O maior valor de B2 até E5, como eu tenho linhas e colunas diferentes, eu tenho que pensar no intervalo de uma matriz. Então, de B2 até E5, o maior valor é o 30. Olha lá. 30 é o maior valor. Então, o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Se vocês observassem, até a própria tabela, seria impossível marcar 50, 60. Né? O gabarito aí é 30. Agora, tem um detalhe. Essa função está escrito lá, máximo A. Máximo A. Qual é a diferença do máximo para o máximo A? Bom, de maneira prática, a diferença é que a função máximo A, ela procura não só o maior número, mas ela também consideraria valores lógicos, como verdadeiro sendo igual a 1 e o falso sendo igual a 0. A função máximo A não vai ignorar valores lógicos. Não entendi. Vamos dar uma olhada, olha só. Vou abrir o Excel para vocês darem uma olhada, para a gente poder demonstrar isso. Imaginem que eu tenho aqui 0,5, 0,7, verdadeiro e falso. Se eu colocar igual a máximo da coluna A, dois pontos A, o máximo ficou sendo 0,7 e o mínimo vai ficar sendo 0,5. Só que o verdadeiro ele tem um valor lógico de 1 e o falso tem um valor lógico de 0. É uma lógica binária. Esse é o padrão do Excel. Se eu colocar máximo A na coluna A, ele não vai ignorar os valores lógicos. E aí ele vai retornar o quê? 1, por causa do máximo sendo verdadeiro. E se eu colocar mínimo A, ele vai retornar 0 por causa do falso. Essa é a diferença do máximo para o máximo A, do mínimo para o mínimo A. E existe média A, né? Existem outras funções com A, sempre com a característica de não ignorar algo. Não ignorar texto, não ignorar valores lógicos. Ok? Vamos que vamos, vamos voltar. Nesse caso, pessoal, ainda que tivesse valor lógico, o valor lógico vale 1. Nunca seria o máximo diante de 10, 20, 30. Era para abstrair nesse exemplo. Então, o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Para responder a questão, analise a figura 1 abaixo. Que resultado deve ser gerado pela fórmula? Igual a soma de B2 até C3, de B2 até C3, eu tenho 10, 30, 50, 80. 80. Menos a soma de B4 até C4. De B4 até C4 é 30. 80 menos 30, 50. Então, o gabarito aí é o quê? Letra E.
E assim a gente vê uma série de questões da Fundatec abordando essas funções estatísticas, funções matemáticas. Que resultado deve ser gerado pela fórmula? Aí, na média, a gente tem que lembrar que a média é o quê? A soma dividido pela quantidade. Então, vai ser B2, 10, mais C3, que é 30, mais, o ponto e vírgula é um E, os dois pontos são até, B5, que é 20, e D2 até F2. D2 até F2 vai pegar o E2, porque os dois pontos é o até. Então vai ser mais 30, mais 10, mais 20. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho um intervalo. 6 células. Eu vou dividir por 6. 10 mais 30, 40, 60, 90, 100, 120. 120 dividido por 6, 20. Gabarito, letra D de delta. Tem sempre um que dá mole e divide por 2. Ainda bem que não tinha resposta. Né? Porque a média não é para dividir por 2, é para dividir pela quantidade. Se eu tenho 6 números, eu divido por 6. Então, o gabarito é a letra D de delta. Agora, função maior. Essa é uma função muito importante. Despenca em concurso público. Qual a diferença da maior para o máximo? Na maior eu especifico a posição. Enquanto o máximo pega o maior de todos, aqui podia ter o número 2, aí pegaria o segundo. Podia ter o número 3, pegaria o terceiro. Mas como ele colocou o número 1, essa função é equivalente a máximo. O maior de A2 até C3 é o mesmo que o máximo de A2 até C3. Mas só é equivalente porque ele colocou o número 1. Se ele colocasse o número 2, o número 3, aí seria o segundo, o terceiro. Eu não tenho como fazer isso com o máximo. Beleza? Agora, de A2 até C3. De A2 até C3. Qual é o máximo? 9,5. Gabarito, letra B de bravo. O primeiro maior é 9,5. O segundo maior seria... Opa, não. 9,5 não. Perdão. Por quê? Gente, tem um 50 aqui, ó. Né? Olha como é que é. Às vezes, há essa inobservância. Né? Por quê? Eu tenho 1,5, 5,5, 9,5, 30, 40 e 50. Então, se eu colocar isso em ordem, eu tenho 1,5, 5,5, 9,5, 30, 40 e 50. Então, o maior de A2 até C3 é o 50. Na hora da prova, na pressa, muitas vezes a pessoa vê o 50 como um 5, vê o 40 como um 4. Né? Mas não, 50 é muito maior do que 9,5. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Atenção. Beleza. Vamos para a próxima. A soma de A2, EC4, EC2, EA4, EB3. Tudo ponto e vírgula. Então é só somar. A2, 30. EC4, C4 é 20. EC2, C2 é 50. EA4, A4 é 60. EB3, B3 é 5,5. Então a primeira observação é que tem que terminar com meio. AD. A e AD estão errados. O que eu vou fazer aqui? Vou somar. 0, 3, 5, 10, 16, 160. Algum detalhe aí errado. Vamos ver aí. Soma 2. Quem é A2? Vamos conferir. 30. Soma C4. C4 é 20, 50. Soma C2. C2 é 50, 100. Soma A4.
A4 é 60. Então vai dar 160. E B3 é 5,5. Então dá 165,5. Ok? 165,5. Gabarito, letra C de Charlie. Fechou. Agora, o que é o E-comercial? O E-comercial é o operador de concatenação. Como assim? Se eu colocar aqui, ó. Vamos ver. Se eu colocar em A1, eu coloco 5. Em A2, eu coloco 2. Se eu colocar A1 E-comercial A2, a resposta vai ser... Não, meu filho, 7 não. 7 é a soma. Aqui é a concatenação. 5 e 2 dá 52. Ele junta. Se eu colocar aqui, ó, B, ele vai botar 5B. Se eu colocar A, AB. O E-comercial é o operador de concatenação. Então, voltando para a questão. O que ele está fazendo? Ele está pegando o valor de A1, que é prova, está concatenando com o espaço e está concatenando com C1. Então, vai ficar prova, espaço, concurso. Gabarito, letra A. O espaço foi para que não ficasse junto. E ele não vai concatenar com B1. Então, não vai ter o D. Ok? Não vai ter o D. Ele não está usando B1. Gabarito aí, letra A de alfa. O E-comercial é operador de concatenação, junção. Vamos que vamos. Para responder a questão, analise a figura 1 abaixo. Qual o resultado da fórmula? Média. Lembra que a média é a soma dividida pela quantidade. De A2 até C2 tem 3 células. De A2 até C2 eu tenho 3 células. Porque é um intervalo, vai pegar B2. Então, 30 mais 40 mais 50. Mais B4. Quem é B4? 40. Aí você vai falar assim, esse monte de cifrão aí é para congelar, uma referência absoluta. Só impacta se você estiver copiando a fórmula, porque o B4 não será ajustado. Mas para fazer conta, o cifrão não faz diferença. Então ficou 30 mais 40 mais 50 mais 40 dividido por 4, porque eu tenho 4 células. Então, 70, 120, 160. 160 dividido por 4 vai dar 40. Gabarito aí, letra B de bravo. Ok? Vamos para a próxima. Qual o resultado da fórmula? A1 mais B2 menos C2 vezes C3. Então, ó, A1 mais B2, tem que ter só atenção, né? São contas simples, mas tem que ter atenção. Menos C2, que é 50, vezes C3. C3 é 9,5. É isso mesmo? Então, ó, A1, que é 30, mais B2, não é 30 não. Olha atenção, A1 é prova de concurso. A1 é um texto. Aqui, o examinador deu mole, pessoal. Por quê? Porque o texto vai ser ignorado na função média, não vai dar erro. Né? Mas a verdade aqui é o estagiário errou. O correto, pessoal, é o próximo slide. Então, esse slide aqui está errado. Vamos para o próximo. Agora sim, vamos lá. Qual o resultado para a fórmula média de B2 até C3? Média de B2, olha lá, até C3. Eu vou fazer 15 mais 5 mais 23 mais 3. Dividido por 4. São 4 números. Então, 15 mais 5, 20. 43, 46.
46 dividido por 4, 6 dividido por 4 vai dar 1,5. 40 dividido por 4 vai dar 10. Então dá 11,5. Gabarito aí, letra C de Charlie. Ok? Vamos que vamos. Para responder a questão, analise a figura 2 que mostra uma tabela criada no Calc. Excel e Calc têm a mesma sintaxe. Então, você pode trabalhar de maneira equivalente. Para somar os valores da coluna D na célula D8, foi preciso digitar a fórmula. Essa é uma questão bem bacana. É bem maldosa, na verdade, né? Por quê? Ele quer calcular essa soma aqui. A soma vai ser de D3 até D7. E ele coloca de D3 até D8. Então, o primeiro item, que parecia até o mais inofensivo, talvez o mais fácil, está errado. Ele tinha que somar de D3 até D7. Se ele está no D8, ele não pode fazer referência a D8, porque vai ser um erro que a gente chama de referência circular. Uma referência circular direta. O que é isso? É quando você, na fórmula, se refere à própria célula. Você não pode fazer isso. Veja. Imaginem que eu tenho aqui 5, 7, 9. Aí eu quero somar. Eu coloco igual a soma de A1 até A4. Eu estou na célula 4, como é que eu vou somar A4? Não pode. Quando der Enter, mensagem de erro. Existe uma referência circular. Essa é uma referência circular direta. Então, o item 1 está errado. Item 2. D3 mais D4 mais D5 mais D6 mais D7. Essa é uma maneira válida. E o item 3? Faltou o sinal de igual. Olha atenção. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. No item 3, faltou o sinal de igual. Então, o gabarito é o que? Letra B de bravo. Apenas o item 2 está correto. Beleza? Vamos para a próxima. Prefeitura de Bagé. Olha que questão bacana. A questão baseia-se na figura 4 ao lado, que mostra a janela principal do Excel, na qual foram inseridos apenas números. Considere os seguintes aspectos sobre essa planilha eletrônica. Item 1. Todas as células estão formatadas com geral. As células da planilha foram formatadas com elemento centralizado no meio. E ao se posicionar o cursor do mouse no local apontado pela seta 2, o Excel exibe automaticamente uma pequena cruz, que é o quê? O cursor do mouse sobre a alça de preenchimento, ele vai permitir copiar. Eu estou com duas células selecionadas. Ele vai fazer uma progressão aritmética quando copiar para baixo. Vamos ver. Primeira hipótese. A gente já entendeu, né, o contexto. Ele diz, arrastando-se o cursor do mouse, mantendo o botão pressionado e arrastando, até o local apontado pela seta número 1. Qual é a seta número 1? Eu vou arrastar aqui até G, até F3. Quando eu arrastar isso lateralmente, o 1 e o 3 para o lado não tem progressão. Como assim? O número 1 para o lado vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aqui, na verdade, vai ficar 3, 3. Né? Ele vai repetir. 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3. Eu não estou entendendo. Eu vou mostrar. Vou mostrar porque é interessante a questão. Olha só. Se eu coloco um número apenas no Excel, quando eu arrasto para baixo, ele copia. Se eu coloco dois números no Excel, ele faz uma progressão aritmética. Então, quando eu coloco um 3, para baixo tem progressão. Ele vai aumentar de 2 em 2 aí, né? Porque ele vai pegar a diferença de 1 em 3, que é 2, e vai aumentar de acordo com a diferença. Agora, quando eu faço isso para o lado, o número 1 para o lado não tem nada. Logo, olha lá, ele copia.
Se eu pensar de maneira inversa, se eu colocar aqui o número 1 e o número 3, um ao lado do outro, se eu arrastar para baixo não tem progressão. Por quê? Ele copia. Agora, se eu arrastar para o lado, eu tenho 1, 3. O próximo número vai ser o quê? 5, 7, 9. Então, você tem que perceber para onde está a progressão. Quando ele pegou o número 1 e o número 3 e arrastou para a direita, ficou 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ele repete. Mas quando ele arrasta para baixo, vai ficar 5, 7, 9, 11. Ok? 13. Sempre de 2 em 2. Então vamos ler. Por quê? Porque a diferença é 2. Arrastando até o local número 1 e soltando o botão esquerdo do mouse. Pode-se afirmar que continuará a ser exibido o número 2 na célula C2? Não. A célula C2 de toda a linha 2 vai passar a exibir o número 3. Número 1. Número 2. Arrastou até 1 e soltando-se o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar que será exibido o número 3. Perfeito. Item 2 é verdadeiro. Agora, se a gente arrastar para o número 3 e soltar, pode-se afirmar que continuará sendo exibido o número 9? Sim. Na célula B6, por coincidência, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então, o item 3 está correto. Qual o gabarito? Apenas o 2 e o 3. O item 1 está errado. Ok? Letra D. Agora, um detalhe, pessoal, que pode fazer a diferença na prova, uma pegadinha, né, para algumas bancas. Se eu colocar um número apenas, ele copia. Para que ele consiga fazer a sequência, eu tenho que colocar 2 números. Né? Aí eu coloco 1, 4. Aí ele vai ver que o próximo número agora é 7. Por quê? Porque a diferença aqui é de 3, então ele vai aumentar de 3 em 3. Tá. Agora, se a gente for no Calc, que é o equivalente do LibreOffice, que também está no edital, o Calc tem um procedimento, tem um comportamento diferente. Olha lá. O LibreOffice Calc, ele incrementa de 1 em 1, ao invés de copiar. Se eu colocar o número 1, é suficiente para ele fazer uma sequência. 2, 3, 4, 5. Então, o comportamento do Calc seria diferente. Se ele coloca 1, 3, para baixo tudo bem, vai ser igual. 5, 7, 9, 11. Mas para o lado, se ele seleciona 1, 3, o Calc ia fazer o quê? Ia dar continuidade à sequência aumentando de 1 em 1. Então, o comportamento no Calc é diferente do Excel. Cuidado. Essa mesma questão no LibreOffice vai ter um resultado diferente. Ok? Vamos que vamos. Galera, com isso, a gente fechou as questões da Fundatec que estavam propostas para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixem de fazer muitos exercícios. Lembrem que concurso público a gente estuda por banca. Então não adianta você sair pegando um monte de prova da PGE, do país inteiro. Vou pegar a prova de PGE de outros estados. Não é por aí. Concurso público a gente estuda por banca. Então a gente vai ter que ficar agora pegando prova da Fundatec. Pode ser de qualquer concurso, de qualquer cargo, não importa. Tem informática? Está dentro do contexto do edital? Então é relevante. Não deixem de fazer muitas questões. É a melhor maneira de se preparar para concurso público. Beleza? Então, com certeza a gente vai se encontrar em outras maratonas, em outras oportunidades. Coloco o meu Instagram à disposição aí caso vocês tenham alguma dúvida. Lógico, dúvida é para quem estuda, né? Dúvida é aquela pergunta bacana, aquela pergunta inteligente. Pode mandar lá dúvidas, orientações que precisem, enfim. @prof.Renato da Costa. Ok? Esse é meu Instagram. Sigam-me nas redes sociais, até para vocês também da agenda, ficarem acompanhando aí meu trabalho. Beleza? Um grande abraço para todos, então, e
um ótimo final de semana. Vamos que vamos!